Hello, esse é o Neurize Podcast, o meu podcast onde eu compartilho um pouco da minha vida, da minha história, dos meus bastidores, tudo o que eu aprendi nos últimos 10 anos como gestora, empreendedora, dentista e principalmente com a vida. Antes de começar, eu quero te fazer um pedido com muito carinho. Se você está me ouvindo pelo Spotify, segue o podcast e deixa 5 estrelas na avaliação. Isso ajuda muito a nossa mensagem a chegar a mais pessoas. E se você estiver assistindo pelo YouTube, joinha, like, comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque sempre que sair um episódio novo, você vai ser notificado. Bom, hoje não tem episódio em vídeo. Eu vou falar de um tema muito delicado pra mim e eu não queria me sentir vulnerável. Eu quero falar de um tema muito especial. Assim, só de falar eu já meio que embargo a voz aqui. É um tema muito delicado. Bom, as pessoas mais próximas de mim sabem que há um ano eu passei por uma das situações mais difíceis da minha vida. Eu perdi meu pai. E eu quero dedicar os próximos 2 episódios a ele. Não só como homenagem, mas também como uma forma de transformar um pouco dessa dor em conversa, em reflexão, em vida. E falar de algo que muitas vezes não é falado, que é o luto. Porque eu acho que o luto ele é muito pessoal. Cada pessoa vive de um jeito, cada dor tem seu lugar e cada ausência tem uma forma diferente de aparecer. Eu já vivi alguns lutos importantes na minha vida. O primeiro luto que eu vivi foi há 13 anos atrás. E falar de Lucas pra mim é falar de alguém que era como irmão. Perdi Lucas, meu primo. Nossa família sempre teve uma relação muito próxima, assim. A gente cresceu se amando, a gente não tinha essa coisa de distância, de frieza, de briga, de birra. Sempre foi uma família muito presente. E Lucas era, meu Deus, transbordava, né? A gente tinha uma relação muito profunda, de carinho, de amizade, de respeito. E a morte dele foi uma tragédia, um acidente de carro, assim, uma vida que é tirada da noite pro dia, inesperada. E minha família ficou completamente sem chão. Só que naquela época eu tinha 18 para 19 anos. Hoje, olhando para trás, eu percebo que eu não vivi o luto da forma que talvez eu precisasse viver. E eu não me permiti sofrer. Porque eu olhava para a dor dos meus tios, que era muito maior do que a minha. Para a dor da minha família, eu pensava que eu não poderia desabar naquele momento. Eles estão sofrendo mais do que eu. Eu preciso ser forte. Era assim que eu pensava muito, sabe? E muitas vezes a gente confunde força com silêncio. A gente acha que ser forte é não chorar, ser forte é não demonstrar. Mas às vezes ser forte é justamente ter coragem de admitir que dói. E que ainda dói, tá? Que a gente não sabe o que fazer com aquela ausência, com aquela dor, com aquela saudade. Naquela época eu não fazia terapia. Eu não tinha muito consciência do que estava acontecendo dentro de mim, na minha família. Eu só fui passando. E graças a Deus, eu sempre tive muita fé. Minha família sempre buscou muito Deus. Talvez isso tenha me sustentado. E sustentado a gente, assim, de uma forma que na época eu não entendia. Na verdade, eu não entendo até hoje. Mas hoje eu vejo que a fé sustenta. É ela que sustenta a gente, assim. Só que não anula a dor. E não impede que a gente vá sentir saudade. A fé faz a gente deixar de sentir falta de quem a gente ama. Não faz, gente. A fé, ela ajuda a sustentar a gente naquele momento, mas não faz a gente deixar de sentir falta de quem a gente ama. E depois, uns anos mais tarde, eu acho que 4 anos depois, eu perdi meu avô. E já foi um luto diferente. Por isso que lá em cima eu falei assim, que cada dor é diferente, cada luto é diferente, sabe? E quando meu avô estava doente, ele enfrentou um câncer. Então, de alguma forma, a gente vai se preparando. Não porque vai doer menos, mas porque existe um processo, existe uma despedida acontecendo ali dia após dia, né? Ai, falar do meu avô também sempre me deixa muito vulnerável. Quando ele partiu, eu senti dor, claro, mas também senti que ele descansou. E eu acho que isso muda as coisas dentro da gente, a gente aceita mais fácil, sabe? Porque existe uma dor que vem com susto, com violência, com inesperado. Existe uma dor que vem com a aceitação difícil de que aquela pessoa precisava descansar. Mas há um ano eu vivi o luto do meu pai.
E esse até hoje, pra mim, foi o luto mais doloroso que desses 3 aqui que eu falei pra vocês. Porque... Ai, minha voz embargou. Eu ouvi da minha psicóloga uma vez que quando a gente perde um pai ou uma mãe, a gente se sente um pouco órfão. E talvez seja isso mesmo, sabe? Porque quando meu pai partiu, eu senti como se uma parte de mim, da minha estrutura, tivesse ido embora com ele. Meu pai era jovem, era ativo, era atleta, era uma pessoa presente. Nunca imaginei de verdade meu pai morrendo, assim. Eu até comentei com a minha bisavó, aí ela tava na minha casa, isso é coisa para outro episódio, mas... que na minha cabeça, eu nunca parei e pensei assim, o dia que meu pai morrer, como é que vai ser? Nunca tinha acontecido isso. E a gente sabe que a morte existe, mas no fundo a gente acha que algumas pessoas, não é nem achar que algumas pessoas vão ficar aqui pra sempre, eu acho que a gente tem gente que é tão bem assim que a gente não pensa nisso, sabe? E quando eu soube que ele tinha passado mal, ido pro hospital, eu senti uma coisa muito forte, falando que ele não ia dar, que não ia ficar mais aqui. E ele ainda ficou internado 1 semana, teve uma situação assim que não vem o caso de falar aqui, muito dolorosa pra gente também. Mas eu já sentia que talvez ele não fosse ficar, porque não existe preparo suficiente para algumas perdas. Isso foi uma das coisas mais difíceis que eu já vivi. Você pode ter fé, maturidade, terapia, consciência, amor pela vida, e ainda assim, quando uma perda chega, a gente desmonta a gente inteira. É uma forma de... Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei em casa, né, depois que ele faleceu, eu fui pra casa sozinha, assim, eu tava o tempo todo com meus tios, com meu irmão, mas eu fui pra casa, eu falei, não, eu vou pra casa. Aí eu entrei no banheiro, assim, pra tomar banho, aí molhei, assim, a cabeça, e eu chorava, e aí eu fazia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que dor é essa que eu tô sentindo? Eu chorei 1, 2, 3, incontáveis vezes. E eu ainda choro até hoje. Porque a saudade, ela não obedece calendário, não termina quando passa 1 mês, 6, 1 ano. Ela vai mudando de forma. Tem dias que ela vem com uma lembrança muito bonita, como, por exemplo, eu não consigo escutar algumas músicas. Ai, tem dias que ela vem como um aperto. Tem dias que ela vem como uma roupa, uma camisa, um time de futebol, uma frase, uma comida, um lugar. E a gente não entende muito que o luto não é fase, que simplesmente acaba. É uma presença diferente da ausência. Uma coisa que me ajudou muito, e ainda me ajuda, foi pensar em quem eu era pra ele enquanto ele tava aqui nessa terra, né? No velório a gente escutava muita gente falando pra gente que tinha muito orgulho de mim, do meu irmão. E acho que isso sustentou também. Muita gente fala assim, pô, a gente tava no caminho certo com ele. Ai, mas... assim, é um lugar de descanso, porque eu sabia que eu tinha amado meu pai, eu sabia que eu tinha ido vê-lo várias vezes, eu sabia que dentro das minhas limitações eu fui uma boa filha. Não perfeita, porque a gente sempre acha que a gente pode ser melhor, que ninguém é perfeito, né? Mas talvez eu pudesse ter feito mais, talvez eu pudesse ter sido mais presente em alguns momentos, talvez eu pudesse ter dito mais vezes quanto eu amava ele, eu falava muito com eles, graças a Deus. Ah... Falei que ia ser um episódio difícil, por isso que eu não queria fazer em vídeo. Mas eu também sei que eu fui o que eu conseguia ser, né? Dentro de tudo que a gente viveu. Isso me traz algum tipo de paz, assim. Eu acho que meu pai tinha uma frase que ele falava muito: só dou valor depois que morre. Só vem ver depois que morre. Mas graças a Deus eu fui ver ele em vida várias vezes. E isso foi muito importante. Hoje eu entendo o quanto que isso importa, porque a gente não consegue viver o luto não só pela saudade, mas tem muita gente que acaba tendo muito remorso depois que uma pessoa morre, pelo que não foi dito, pelo abraço que foi adiado, pela ligação que ficou para depois, pela visita que nunca aconteceu.
E eu acho que uma das grandes lições do luto é essa: amar em vida. Procurar em vida, pedir perdão em vida, agradecer em vida, porque depois que a gente fica tentando conversar com alguém que não tá mais aqui, assim, ela até, a ausência até escuta, né? Mas não responde do jeito que a gente queria que respondesse. E assim, o luto ele não é fácil, ele não é bondoso e ele não poupa ninguém, seja rico, pobre, branco, preto. Todo mundo vai passar por isso em algum momento. Mas ele também revela muita coisa sobre amor, gente, porque só dói assim porque existiu muito amor. Só faz falta porque aquela pessoa ocupava um lugar real dentro da nossa vida, assim, muito importante. E talvez a gente precise parar de tentar se livrar da dor rápido demais. Hoje eu entendo que o luto precisa ser vivido. Ele precisa ser sentido, precisa ser encarado de frente. Eu acho que eu tentei, né, encarar o luto de frente. Ai, tudo bem chorar. Tudo bem ter dias que você acha que está bem e de repente desaba, como eu escutando aquela música naquela mesa. Tudo bem guardar uma camisa, eu guardo a camisa do Bahia dele, um terço, uma foto. Eu guardo também o vestido que Lucas me deu uns dias antes de falecer. E eu sempre provo ele pra ver se tá cabendo em mim. E eu tenho até hoje, assim. E tudo isso, essas coisas, porque me conecta muito a eles. Eu sei que são coisas materiais e que não tem nada a ver, mas assim, o sentimento pra mim é importante. São memórias que ninguém tira de mim. Talvez também isso seja uma forma de continuar amando. Porque a pessoa vai embora fisicamente, mas não desaparece do que a gente é, né? Aquela pessoa vai estar sempre na nossa história. Meu pai vive muita coisa em mim. Eu pareço muito com ele. Nos meus valores, na minha forma de chegar à família, na minha fé, na minha força, até nas minhas fragilidades. E eu acho que encarar luto também é isso. Entender que existem coisas que a gente não controla. A gente não controla na hora, a gente não controla a despedida, a gente não controla o tempo que as pessoas ficam, e isso é muito duro de aceitar e de escutar também. Mas a gente pode escolher o que fazer com aquilo que elas deixaram em nós. O que essa pessoa me ensinou? O que essa pessoa despertou em mim? O que eu quero levar dela pra minha vida? Como eu posso honrar essa história? Porque continuar vivendo não é trair quem partiu. Ser feliz de novo, a gente precisa ser feliz de novo, não esquecer. Sorrir de novo, não é desrespeitar a dor. Às vezes, continuar é a forma mais bonita de honrar quem a gente ama. Isso me ajudou muito eu pensar dessa forma pra poder continuar. Eu sei que muitas pessoas entram em quadro de ansiedade, depressão, culpa, vazio, porque não sabem o que fazer com a dor. Ai, desculpa. Eu tô só fungando aqui, porque... Ai, e eu não tô falando no lugar de quem sabe tudo. Eu tô falando no lugar de quem ainda sente muito, de quem ainda chora, de quem ainda tá aprendendo a conviver com essa ausência. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa pra alguém que está vivendo luto agora, eu diria: não tente parecer forte o tempo inteiro, não transforme sua dor em obrigação. Não acho que você precisa superar rápido, não existe uma régua para a saudade. Viva seu luto, chore, fale sobre a pessoa, conte histórias, veja fotos, reze se isso fizer sentido para você, procure ajuda se estiver pesado demais, porque tem dores que a gente não precisa carregar sozinho. E principalmente, ame as pessoas enquanto elas estão aqui. Visite, ligue, mande mensagem, peça perdão, diga eu te amo, porque a vida é muito curta pra gente viver adiando o que importa. E talvez se seja o maior aprendizado que o luto me trouxe. A vida não é ser sobre ter controle, eu sou uma pessoa extremamente controladora, e entender que a vida não é sobre ter controle de tudo, é sobre estar inteiro no que ainda resta pra gente, é sobre valorizar quem caminha com a gente, é sobre não esperar a ausência, ensinar o valor da presença. Esse episódio é pra meu pai, é pra Lucas, pra meu avô e pra todas as pessoas que a gente ama e que de alguma forma continuam vivendo dentro da gente. Porque o amor não acaba quando alguém vai embora. Ele só muda de lugar. E talvez o luto seja exatamente isso. O amor procurando um novo lugar pra morar. Ai, sem mais. Até o próximo episódio.